Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério, Eu Superior. Morra para viver. Neville Goddard. Sede, portanto, astutos como as serpentes, e inofensivo como as pombas. Mateus 10, versículo 16. A capacidade da serpente de formar uma nova pele, calcificando uma parte da mesma, e sua habilidade de se desprender desta pele quando isso acontece, fez com que o homem considerasse este réptil um símbolo do poder do crescimento incessante e da auto-renovação. O homem é aconselhado a ser astuto como a serpente e aprender a se desprender de sua pele, de seu ambiente, que calcificou a sua essência. O homem deve aprender a se desprender-se e seguir em frente, a aprender como se livrar do velho, a aprender a morrer para o velho e ainda saber, assim como a serpente, que certamente esse não será o seu fim. O homem ainda não aprendeu que tudo que está fora do seu corpo físico também é uma parte de si mesmo, que todas as condições de sua vida e de seu mundo são apenas uma transcrição do seu estado de consciência. Quando ele reconhecer esta verdade, ele cessará a inútil luta da autocontentação, e como a serpente, deixará o velho e irá crescer em um novo ambiente. O homem é imortal, portanto, ele deve morrer eternamente. A vida é uma ideia criativa. Ela só pode ser encontrada na mudança das formas. Nos tempos antigos, as serpentes também foram associadas como as guardiãs do tesouro ou da riqueza. A injunção para sermos astutos como as serpentes é o conselho para o homem despertar o poder subutilizado do seu corpo, sua imaginação, que ele, assim como a serpente, pode crescer e se renovar, morrer sem falecer, pois somente através de tais mortes e ressurreições, descartando o antigo e colocando o novo, é que se dará a realização dos seus sonhos e se acharão os seus tesouros. Assim como a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus criou. Gênesis 3, versículo 1. Da mesma forma, a imaginação é a mais sutil de qualquer criatura dos céus criada pelo Senhor. A imaginação é a criatura que foi sujeita à vaidade, não por vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou. Nós somos salvos pela esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Pois se o homem vê algo, por que por ele espera? Mas se esperamos por algo que não se vê, com paciência o aguardaremos. Romanos 20, versículo 24 e 25. Embora o homem exterior ou natural dos sentidos esteja interligado com o seu ambiente, o homem interior da imaginação ou espiritual, portanto, não está atrelado. Se essa integração fosse completa, o aviso para ser sábio como a serpente seria em vão. Se nós fôssemos completamente interligados ao nosso ambiente, não poderíamos retirar a nossa atenção das evidências dos sentidos e nem nos sentiríamos na sensação do desejo realizado, com a esperança de que esse estado invisível possa se solidificar em nosso novo ambiente. Porém, existe um corpo natural e um corpo espiritual. 1 Coríntios 15, versículo 44. O corpo espiritual da imaginação não é interligado com o ambiente do homem. O corpo espiritual pode se separar dos homens, dos sentidos externos e colocá-lo a imaginar-se a ser o que quiser ser. E se ele permanecer e for fiel à sua visão, a sua imaginação vai construir um novo ambiente para que esse homem possa viver. Isto é o que se entende na instrução.
Eu vou para preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei e vos tomarei para mim, para onde eu estiver, estejais vós também. João 14, versículo 2 e 3. O lugar que está preparado para você não precisa ser um lugar no espaço. Pode ser saúde, riqueza, companheirismo, tudo que você deseja neste mundo. Agora, como se esse lugar é preparado? Como esse lugar vai ser preparado? Você deve primeiro construir, assim como na vida real, uma representação mais próxima possível daquilo que você deseja ver, ouvir e fazer, caso você estivesse fisicamente presente e fisicamente em movimento neste lugar. Então, como o seu corpo físico imobilizado, você deve imaginar que você está na verdade neste lugar e que está vendo e ouvindo e fazendo tudo o que você pode ver, ouvir e fazer, como se você estivesse realmente lá fisicamente. Isto tem que ser feito repetidamente até que isso alcance os tons da realidade. Quando for natural, o lugar estará preparado como um novo ambiente para o seu eu físico e exterior. Agora você pode abrir seus olhos físicos e retornar ao seu estado anterior. O lugar agora está preparado, e onde você esteve na imaginação, lá você haverá de estar em corpo também. Como este estado imaginado se realizará fisicamente, não cabe ao homem natural ou exterior saber. O corpo espiritual, no seu retorno do estado imaginado para o seu antigo estado físico, cria uma ponte invisível de eventos que ligarão os dois estados. Embora o curioso sentimento de que o estado era real e que estava realmente lá, se vai assim que você abre os olhos no seu velho ambiente habitual. Entretanto, você estará assombrado com a sensação de uma nova identidade dupla, com o conhecimento que há um corpo natural e que há um corpo espiritual. Quando você, o homem natural, tiver tido esta experiência, você vai automaticamente cruzar a ponte de eventos que o levará à realização física do seu estado invisível, que foi previamente preparado. Este conceito, que o homem é dual e que o homem interior da imaginação pode habitar em estados futuros e retornar para o momento presente, criando uma ponte de eventos vinculados, os dois estados, bate violentamente de frente com a visão amplamente aceita sobre a personalidade humana e a natureza e a causa dos fenômenos naturais. Tal conceito exige uma revolução nos seus atuais conceitos sobre a personalidade humana, sobre o espaço, o tempo e a matéria. O conceito de que o homem, consciente ou inconscientemente, determina as condições de sua vida imaginando-se nestes estados mentais, o leva à conclusão de que este mundo supostamente sólido é uma construção da mente, um conceito que, a princípio, o senso comum rejeita. No entanto, devemos lembrar que a maioria dos conceitos que inicialmente eram rejeitados pelo senso comum, posteriormente foram inquestionavelmente aceitos pelo homem. Estas intermináveis reviravoltas de julgamento que a experiência obriga o homem a aceitar levou o professor Walter Dietz a escrever: os céus sabem que uma aparente absurdo amanhã pode não ser embasado pela verdade. O poder criativo está adormecido no homem e precisa ser despertado. Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Efésios 5, versículo 14. Acorde do sono que te diz que o mundo exterior é a causa das condições de sua vida. Ressuscite do passado morto e crie um novo ambiente. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, versículo 16. O Espírito de Deus em você é sua imaginação.
mas esta dorme e precisa ser despertada para que você se eleve sobre os limites do sentido, onde você tanto tempo permanece ocioso. As infinitas possibilidades que se abrem a você à medida em que você se torna astuto como uma serpente estão além de qualquer medida. Você escolherá as condições ideais que você quer experimentar e qual o ambiente ideal você quer viver, experimentando esses estados na imaginação até que eles ganhem vividez sensorial. Você irá externalizá-lo tão certo quanto a serpente hoje pode exteriorizar a sua pele. Depois que você sobrepô-los, em seguida você irá descartá-los tão facilmente como a serpente se desfaz da sua pele. A vida mais abundante, o próprio propósito da criação, não poderá ser alcançada salvo através da morte e da ressurreição. Deus desejou uma forma, então ele se tornou homem, e não basta para nós reconhecermos o seu espírito operando através da criação. Nós precisamos chegar às suas obras e suas formas e dizer que isso é bom, mesmo que tenhamos que transpor essas formas constantemente e para sempre. Ele se eleva através das vastas nuances do prazer, aonde se arrebentam as abatidas do peito, perto de um fim que sim regressa, porque o seu toque é infinito e presta uma direção para todos os fins. E eu, se me erguer sobre a terra, atrairei todos os homens até mim. João 12, versículo 32. Se eu me erguer sobre as evidências dos sentidos e me elevar ao estado de consciência que eu desejo realizar, e permanecer neste estado até que ele me pareça natural, eu formarei este estado à minha volta, e todos os homens irão vê-lo. Mas como persuadir o homem que isto é verdade? Que a vida imaginativa é a única vivência? Que assumir o sentimento do desejo realizado é o caminho para uma vida mais abundante e não uma compreensão ou escape? Esse é o problema. Enxergar através das vastas nuances do prazer que habitam nos reinos da imaginação significa que para apreciar e desfrutar do mundo é preciso viver de forma imaginativa. Você deve sonhar e habitar os seus sonhos, e então crescer para transpô-lo continuamente e para sempre. O homem sem imaginação que não vive a sua vida em um nível que ele possa enxergá-la de uma forma mais elevada é semelhante à mulher de Ló, uma pilha de sal de autocontentamento. Por outro lado, aqueles que não aceitam a forma como algo não espiritual e que não aceitam a encarnação como uma experiência não separada de Deus são pessoas ignorantes de grande mistério. Deus foi manifestado em carne. 1 Timóteo 3, versículo 16. A sua vida expressa apenas uma única coisa apenas, o seu estado de consciência. Tudo depende dele. À medida em que você, através do intermédio da imaginação, assume o estado de consciência, este estado começa a ganhar forma. Ela se solidifica ao seu redor e, como a pele da serpente, calcifica à sua volta. Mas você precisa se manter fiel a este estado. Você não deve mudar de estado para estado, mas sim o contrário. Você deve esperar pacientemente pelo estado invisível, até que ele ganhe uma forma e se torne um fato concreto. Paciência é necessária, mas a paciência se torna algo fácil depois que você tem o seu primeiro sucesso em desfazer-se do velho e crescer para o novo, pois adquirimos a capacidade de esperar conforme nós somos recompensados pela compreensão adquirida. A compreensão é o segredo da paciência. Perceba a alegria natural e espontânea e o júbilo que se encontra ao enxergar o mundo. Como Blake disse, não pelo olhar, mas através dele. Imagine que você está vendo o que você quer ver.
e permaneça fiel à sua visão. Sua imaginação moldará para si uma forma correspondente para que ela possa viver. Todas as coisas são feitas pelo poder da imaginação. Nada se inicia senão pela imaginação do homem. De dentro para fora. Esta é a lei do universo. Como de dentro, assim é fora. O homem se volta para fora em sua busca pela verdade, mas o essencial é olhar para dentro. A verdade está dentro de nós. Não é preciso recorrer às coisas externas ou a qualquer coisa que você acredite. Há um centro mais íntimo em todos nós, onde a verdade habita em plenitude, e para reconhecê-la, prefira encontrar uma saída por onde este esplendor aprisionado possa escapar, do que abrir uma entrada para uma luz que supostamente está ausente. Acho que você ficará interessado em um exemplo de como uma jovem mulher se livrou da pele do ressentimento ao substituí-la por um tipo muito diferente de pele. Os pais desta mulher tinham se separado quando ela tinha 6 anos de idade, e ela morou com a mãe dela. Raramente ela via o seu pai, mas uma vez por ano ele a enviava um cheque de $50 para o Natal. Após o seu casamento, ele aumentou o valor do presente de Natal para $100. Depois de uma de minhas palestras, ela estava refletindo sobre a minha declaração de que a suspeita do homem em relação ao próximo é apenas uma medida de sua própria falsidade. E ela reconheceu que, por anos, ela tinha mantido um ressentimento em relação ao seu pai. Naquela noite, ela resolveu abandonar o seu ressentimento e repor um sentimento mais tenro em seu lugar. Na sua imaginação, ela sentiu que ela estava abraçando seu pai de forma calorosa. Ela fez isso várias vezes até que ela alcançou o espírito do seu ato imaginário. E então ela adormeceu em um estado de espírito de muita alegria. No dia seguinte, calhou que ela estava passando por uma seção de peles de animais em uma grande loja de departamento na Califórnia. Já havia algum tempo que ela estava considerando a ideia de ter um novo cachecol de pele, mas sentia que ela não tinha condições de pagar por um. Desta vez, seus olhos brilharam em um cachecol de Doninha Matheus, e ela o pegou e experimentou. Depois de se sentir e se ver nele, relutante, ela tirou o cachecol e devolveu ao vendedor, dizendo que ela realmente não podia se dar a esse luxo. Quando ela estava saindo da loja, ela parou e pensou: Neville diz que podemos ter tudo o que desejamos, se conseguirmos sentir a sensação de já ter o que queremos. Na sua imaginação, ela colocou o cachecol, sentiu a realidade e imaginou-se finalizando a sua compra, enquanto ela ainda o vestia e desfrutava dele. Esta jovem mulher nunca chegou a associar estas duas ações imaginárias. Na verdade, ela quase tinha esquecido que as tinha feito, até que, algumas semanas depois, no Dia das Mães, a sua campainha tocou inesperadamente. Lá estava o seu pai. Quando ela o abraçou, lembrou-se da sua primeira ação imaginária. Quando ela abriu o pacote que ele tinha trazido, o primeiro presente dado nestes muitos anos, ela se lembrou da segunda ação imaginária, porque na caixa havia um lindo cachecol de Doninha Matheus. Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Salmos 2, versículo 6. Sede, portanto, astuto como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mateus 10, versículo 16. Nação Cidinho de Assis, fiquem com Deus, meus amigos, e muito obrigado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério.
eu superior. Crer para ver. Neville Goddard. Aplique este princípio e você saberá o que é crer para ver. A história de Maria é a história de cada homem. Maria não foi uma mulher que deu à luz de uma maneira milagrosa a alguém chamado Jesus. Maria é a consciência de ser que sempre permanece virgem, não importa quantos desejos ela dê à luz. Olhe para si mesmo como esta Virgem Maria, a partir de agora, sendo fecundada através do seu próprio desejo, tornando-se unido a este desejo ao ponto de incorporá-lo ou de dar à luz a ele. Por exemplo, foi dito que Maria, que você agora sabe que é uma referência a você mesmo, nunca tinha estado com um homem, e ainda assim ela deu à luz. Ou seja, você, João da Silva, não tem nenhuma razão para acreditar que aquilo que você deseja agora será algo possível. Mas como você descobriu a sua consciência de ser como parte de Deus, faça desta consciência o seu esposo e conceba um filho, uma manifestação do Senhor. Pois o teu Criador é o teu esposo, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel e o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Isaías 54, versículo 5. O seu ideal ou ambição é esta concepção. O primeiro comando a ela, que agora também é dado a você. Vai e não conte nada a ninguém. Ou seja, não discuta suas ambições ou desejos com outras pessoas, pois elas só irão ecoar os medos presentes em você. O sigilo é a primeira lei a ser observada para a realização do seu desejo. O segundo ponto, conforme lemos a história de Maria, é: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Lucas 1, versículo 46. Nós identificamos o Senhor como sua consciência de ser. Portanto, engrandecer o Senhor é o mesmo que reavaliar ou elevar a sua atual concepção de si mesmo até o ponto onde essa reavaliação se torne natural. Quando essa naturalidade for alcançada, você dará à luz, tornando-se aquilo que você está unido em consciência. A criação de todas as coisas. A história da criação nos é contada de forma resumida no primeiro capítulo de João. No princípio estava o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. O agora, este exato momento, é o princípio referido neste versículo. É o princípio de uma necessidade, de um desejo. O verbo é o desejo que sonda a sua consciência, buscando por sua personificação. A necessidade por si mesma não possui realidade, pois o eu sou, ou a consciência de ser, é a única realidade. As coisas que eu desejo ser só ganham vida no momento em que eu me torno consciente de sê-las. Então, para a realização de um desejo, observa-se a segunda parte deste primeiro versículo de João, ou seja, e o verbo estava com Deus. O verbo ou o desejo deve estar fixado ou unido com uma consciência para que ele possa ganhar realidade. A consciência se torna ciente de ser, se a coisa desejada, acentuando então a sua forma, dando vida à sua concepção, ou ressuscitando aquilo o que até então era apenas um desejo morto ou não realizado. Se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto, sobre qualquer pedirem, e isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, versículo 19. Este acordo nunca será feito entre duas pessoas, mas sim entre a sua consciência e o objetivo do seu desejo. Você sabe agora que você é consciente de ser? Saiba então que você está sempre comandando a si mesmo, mesmo sem o uso da palavra eu sou. Se por acaso for um estado de saúde que você deseja alcançar agora, antes mesmo que você tenha qualquer evidência de saúde em seu mundo, você deve começar a sentir-se ser saudável. No exato momento em que a sensação de que eu sou saudável for atingida, os dois concordarão. Ou seja, eu sou é saudável. Concordarão em ser um só. E este acordo sempre resultará
no nascimento de um filho, que é o objetivo deste acordo, neste caso, saúde. E porque você selou o acordo, é você mesmo quem o executará. Assim você pode entender por que Moisés declarou: Eu sou o me enviou a vós, pois quem além de mim, além de eu sou, me enviaria? Ninguém, pois eu sou o Senhor, e não há ninguém acima de mim. Não há nenhum Deus ao meu lado. Se você criar asas e voar aos confins do mundo, ou se você fizer de sua vida um inferno, você ainda será consciente de ser. Você sempre expressará aquilo que está na essência de sua consciência, e a sua expressão sempre será a essência dessa consciência. E novamente Moisés declarou: Eu sou o que sou. Isto é algo para se ter em mente. Você não deve colocar vinho novo em garrafas velhas. Ou seja, a sua nova consciência não deve ter nenhuma parte do antigo homem. Todas as suas crenças atuais, medos e limitações são pesos que amarraram você ao seu atual nível de consciência. Se você quer transcender este nível, você deve deixar para trás tudo que agora for parte do seu presente ser ou concepção de si mesmo. Para fazer isso, você deve desviar a sua atenção para longe de tudo que agora for um problema ou uma limitação e focar apenas em ser. Ou seja, você deve comandar silenciosamente, mas com sentimento a si mesmo. Eu sou. Não condicione esta consciência ainda, apenas declare ser e continue a fazê-la até que você se envolva na sensação de apenas ser, sem face e sem forma. Quando esta expansão de consciência for alcançada, então nesta profunda essência de si mesmo, dê forma a aspecto a sua nova concepção, sentindo-se ser aquilo que você deseja ser. Você vai descobrir dentro desta profunda essência de si que todas as coisas são divinamente possíveis. Tudo aquilo que você puder conceber ser neste mundo será uma realização mais do que natural para você nesta nova e atual essência da sua consciência. Este é o convite que nos foi feito nas Escrituras, a ficar ausente do corpo para ficar presente ao Senhor. Segundo Coríntios 5, versículo 8. O corpo é sua antiga concepção de si mesmo, e o Senhor a sua consciência de ser. Isto é o que se entende quando Jesus disse para Nicodemos: em verdade eu vos digo, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. João 3, versículo 3. Isto é, a não ser que você abandone a sua atual concepção de si mesmo e passe a assumir um caráter de um novo nascimento, você continuará a projetar as suas atuais limitações. A única maneira de mudar as suas expressões na vida é mudando a sua consciência, pois a sua consciência é a realidade que eternamente solidifica as coisas que o cercam. O mundo do homem é projetado em cada detalhe a partir da sua consciência. Tentar mudar o seu ambiente ou o seu mundo, destruindo as coisas ao seu redor, é o mesmo que quebrar um espelho para tentar mudar o reflexo da sua imagem. O seu ambiente e tudo dentro dele reflete o que você é em sua consciência, e você manterá este reflexo no seu mundo pelo tempo em que você continuar a ser o que é em sua consciência. Seja grande. Sabendo disso, comece a se auto-reavaliar. O homem tem dado muito pouco valor a si mesmo. No livro de Números, você vai ler: naqueles dias que haviam gigantes na terra, éramos como os gafanhotos aos nossos próprios olhos, e éramos gafanhotos aos olhos deles. Isso não se refere a um tempo em um passado distante onde existiam homens com as estaturas de gigantes, mas sim aos dias de hoje, o nosso eterno agora, onde as circunstâncias que nos cercam alcançaram o tamanho de gigantes, tais como o desemprego, os exércitos inimigos, os seus problemas e todas as coisas que parecem ameaçá-lo. Esses são os gigantes que te fazem sentir-se como um gafanhoto, mas como foi dito primeiro, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos.
e por causa disso éramos gafanhotos aos olhos deles. Em outras palavras, você só é para os outros aquilo que você primeiro é para si mesmo. Portanto, para se reavaliar, comece a se sentir ser o gigante, um centro de poder, e comece a reduzir os gigantes antigos até transformá-los em pequenos gafanhotos. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te, por que ages assim? Daniel 4, versículo 35. Isto que foi dito não se refere a um Deus ortodoxo que está sentado em um trono no espaço, mas sobre o único Deus, o Pai da eternidade, a sua consciência de ser. Então desperte o poder que você tem, não como homem, mas como seu verdadeiro eu, uma consciência sem forma e sem face, e liberta-te da tua prisão autoimposta. O bom pastor. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. João 10, versículo 15. Minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10, versículo 27. A consciência é o bom pastor. O que eu estou ciente de ser é a voz que chama as suas ovelhas, que por sua vez são a expressão daquilo que você é consciente de ser. A voz da sua consciência como pastor é tão boa que nenhuma das suas ovelhas deixa de te seguir e a escutá-la. Eu sou uma voz clamando no deserto da confusão humana, e pelo tanto que sei, tudo aquilo que eu estou convencido de ser nunca deixará de vir a mim. Eu sou uma porta aberta onde tudo o que eu sou pode entrar. A sua consciência de ser é o Senhor e o pastor da sua vida. Então a afirmação, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Salmos 23, versículo 1. Agora será vista na sua verdadeira luz, sendo a sua consciência. Você nunca está carente de ser evidências ou com falta de provas daquilo que você está ciente de ser. Isto sendo verdade, então por que você não se torna consciente de ser grande, amado por Deus, rico, saudável e todos os atributos que você admira? Narração Cidinho de Assis. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus. Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério, Eu Superior. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Qual a vossa opinião acerca de Cristo? De quem ele é filho? Mateus 22, versículo 42. Quando essa pergunta for feita a você, deixe a sua resposta ser: Cristo é a minha imaginação. E embora eu ainda não veja todas as coisas, que obedeçam a ele. Hebreus 2, versículo 8. Eu sei, mesmo assim, que eu sou Maria, de quem mais cedo ou mais tarde ele nascerá, e que finalmente o nascer de Cristo é o despertar do homem interior, ou o segundo homem, e torna-se consciente da atividade mental dentro de si. A atividade que permanece, estamos conscientes dela ou não. O nascimento de Cristo não vai trazer ninguém de longe, nem trará à existência algo que não exista antes. Ele é a revelação do Filho de Deus no homem. Eis que ele vem com as nuvens. Apocalipse 1, versículo 7. Esta é a descrição do profeta sobre os raios dourados de luz que emanam da cabeça de quem ele desperta. Ele vem de dentro e não de fora, como Cristo em nós. Este grande mistério. Deus foi manifestado em carne. 1 Timóteo 3, versículo 16. Se deu desde o início do advento, e é apropriado que a limpeza do templo de Deus que sois vós. 1 Coríntios 3, versículo 17. Permaneça na vanguarda dos mistérios cristãos.
pois o reino de Deus já está entre vós. Lucas 17, versículo 21. O advento é o desvendar o mistério do seu ser. Se você for praticar a arte da revisão por uma vida de acordo com a sabedoria, com o uso imaginativo do seu discurso interno e das suas ações interiores, na confiança que, através do uso consciente, poder que em nós opera, Cristo despertará em você. Se você acreditar, confiar e agir com essa convicção, Cristo despertará em você. Este é o advento. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne. 1 Timóteo 3, versículo 16. E do advento em diante, aquele que tocar em vós, tocará na menina dos olhos de Deus. Zacarias 2, versículo 18. Narração: Cidinho de Assis. Fiquem com Deus, meus amigos. Muito obrigado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixem de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério, Eu Superior. Loucura, um escândalo. Você cria a sua realidade. É tão fácil possuir a consciência dessas qualidades, quanto é fácil possuir as dos seus opostos, porque a sua atual consciência não é o que é por causa do seu mundo. Pelo contrário, o seu mundo é o que é por causa da sua consciência atual. Simples, não é? Muito simples, na verdade. Mas a sabedoria do homem é o que tenta complicar com tudo. O apóstolo Paulo disse deste princípio: isto é para os gregos, ou os sábios deste mundo, loucura, e para os judeus, ou aqueles que procuram por sinais, um escândalo. E como resultado, o homem continua a andar na escuridão, ao invés do despertar para o ser que ele é de verdade. O homem tem o tanto tempo adorado as imagens de sua própria autoria, que logo de cara ele considera esta revelação uma blasfêmia, pois ela significaria a morte para todas as suas crenças anteriores em um Deus eterno a si mesmo. Esta revelação traria o conhecimento de que eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior do que eu. Você é um com a sua atual concepção de si mesmo, mas você é maior do que aquilo que você está atualmente consciente de ser. Antes que o homem possa tentar transformar o seu mundo, ele deve primeiro estabelecer a sua base. Eu sou o Senhor, ou seja, a consciência do homem, a sua consciência de ser, é Deus, a não ser que isto esteja firmemente estabelecido, a tal ponto que nenhuma sugestão ou argumento apresentados por outras possa estremecê-lo. Ele pode fragar-se retornando para a escravidão das suas antigas crenças. Por isso eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não credes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. João 8, versículo 24. Ou seja, você continuará a ser confuso e frustrado até encontrar a causa de sua confusão. Quando você se elevar sobre o Filho do Homem, então você saberá que eu sou ele. Ou seja, João da Silva não pode fazer nada por mim, mas meu Pai, ou o estado de consciência de que agora eu sou um, é quem cumpre a missão. Eis que estou à porta e bato. Quando isso for percebido, cada vontade e desejo que brota dentro de você deve encontrar expressão no seu mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e jantarei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. O eu batendo a porta é o seu desejo. A porta é a sua consciência. Abrir a porta é tornar-se um só com aquele que está batendo, sentindo-se ser a coisa desejada. Sentir que o seu desejo é impossível é o mesmo que fechar a porta ou negar essa expressão da sua vontade. Elevar a sua consciência para a naturalidade daquilo que você sente significa abrir completamente a porta e convidar este desejo
para a sua expressão, ascender até seu Pai. É por isso que tantas vezes foi registrado que Jesus deixou o mundo da manifestação e ascendeu até seu Pai. Jesus, como você e eu, achava que todas as coisas eram impossíveis para Jesus como homem, mas por ele ter descoberto que seu Pai estava no estado de consciência do objetivo desejado, ele deixava para trás a consciência de Jesus e ascendia na consciência do estado desejado e permanecia nele até que ele se tornasse um só com ele. Ao conseguir isso, ele transformava o mesmo em expressão. Esta é a mensagem simples de Jesus ao homem. Os homens são apenas vestimentas aonde o ser impessoal habita, o eu sou, a presença ao qual os homens chamam de Deus. Cada vestimenta tem certas limitações. Na tentativa de transcender estas limitações e para dar expressões a isto como homem, João da Silva, você se acha incapaz de realizar. Você pode voltar sua atenção para longe das suas atuais limitações ou da concepção de ser João da Silva e influir-se na sensação de ser o que você deseja. Meios que tu não conheces. Saber como este desejo ou esta nova consciência será personificada, nenhum homem sabe, pois eu, ou a consciência recentemente alcançada, tenho meios que tu não conheces. Meus caminhos só se revelam a quem passa por eles. Não especule a respeito de como esta consciência irá se encarnar, pois nenhum homem é sábio o bastante para saber como. A especulação é prova de que nós não atingimos a naturalidade de ser a coisa desejada e que então estamos cheios de dúvidas. Foi dito a você, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos concebem literalmente e com grande alegria. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Tiago 1, versículo 5. Você deve perceber por que esta declaração é feita, pois apenas sobre a rocha da fé é que algo pode ser estabelecido. Se você não tem consciência sobre determinada coisa, você não tem a fundação ou alicerce sobre a qual ela é erguida. A gratidão. Uma prova de que algo se estabeleceu na sua consciência é dada nas palavras: obrigado, Pai. Quando você encontra a alegria na gratidão ao se sentir grato por ter recebido algo que ainda não é perceptível aos seus sentidos, você definitivamente tornou-se um com a consciência daquilo pelo qual você deu graças. Deus, sua consciência, nunca é enganado. Você já está recebendo aquilo que você já está ciente de ser. E nenhum homem agradece por algo que ele não recebeu. Obrigado, Pai. Não é para ser usado como é usado por muitos hoje, uma espécie de fórmula mágica. Você nunca precisa proferir em voz alta as palavras obrigado, Pai. Na aplicação deste princípio, conforme você se eleva em consciência ao ponto onde você realmente se sente grato e feliz por ter recebido a coisa desejada, você automaticamente se alegra e dá graças interiormente. Você já aceitou o presente que era apenas um desejo antes de você ascender na sua consciência, e a sua fé agora é a substância que deve vestir o seu desejo. Este crescimento na consciência é o matrimônio espiritual, onde dois concordam em ser apenas um, onde a sua imagem e semelhança é estabelecida na terra. E assim seja o que for que vós pedides em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, versículo 13. Seja o que for é uma promessa muito grande, é incondicional. Ela não declara que a sociedade deve julgar aquilo que você pode como certo ou errado. Este critério é você quem decide. Você realmente quer isso? Você deseja isso? Então isso é tudo o que é necessário. A vida lhe dará o que você quer, se você pedir, em meu nome. O nome de Deus não é um nome que se pronuncia com os lábios. Você pode pedir eternamente em nome de Deus, de Jeová ou de Jesus Cristo, e você vai pedir em vão.
Nome significa natureza ou condição. Então, quando você pedir na natureza ou na condição de determinada coisa, os resultados irão se seguir. Pedir em seu nome significa que eu devo me elevar em consciência para tornar-me um com a natureza da coisa desejada. Eleve a sua consciência à natureza do desejo e você vai se tornar aquele desejo em expressão. Portanto, vos afirmo, tudo quanto pedides em oração, tenhas fé que o já recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 24. Orar, como falamos antes, é reconhecimento, é a capacidade de acreditar que já o recebeste. E isto significa que você deve alcançar a natureza da coisa que você pede antes que você possa recebê-las. O perdão. Para alcançar esta natureza mais facilmente, uma anistia geral é necessária. Nos foi dito: mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que, igualmente, vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, versículo 25. Pode até parecer que isto se refere a um Deus pessoal, que fica satisfeito ou insatisfeito com suas ações, mas este não é o caso. Considerando a sua consciência sendo Deus e você mantém nela algo contra alguma pessoa que te fez mal, então você vai estar alimentando esta condição que irá se refletir em seu mundo. Mas ao perdoar esta pessoa de toda culpa, você vai estar automaticamente se libertando desta condição, deste fardo em sua consciência, e assim poderá se elevar a qualquer nível que seja necessário. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles em Cristo Jesus. Por isso, uma prática muito boa antes de entrar em sua meditação é primeiro libertar todas as pessoas do mundo das suas culpas, pois a lei nunca é violada e você pode descansar com confiança, sabendo que a concepção de cada homem sobre si mesmo será a sua recompensa. E, portanto, você não precisa se preocupar em ver ou não a pessoa receber o que você considera que ela deveria receber, pois a vida não comete erros e ela sempre dá ao homem aquilo que primeiro lhe dá para si mesmo. A parte que lhe cabe. Isto nos traz a um conceito da Bíblia que é muito deturpado, o dízimo. Líderes de todos os tipos têm escravizado o homem com o assunto do dízimo, pois por não se entender a natureza do dízimo e pelo fato das pessoas sofrerem com medo da escassez, esses líderes levam os seus seguidores a acreditar que uma 10ª parte de sua renda deve ser dada ao Senhor. Ou seja, como eles mesmos fazem questão de deixar bem claro, quando alguém dá uma 10ª parte de sua renda para sua instituição particular, este alguém está dando a sua 10ª parte ou dízimo para o Senhor. Mas lembre-se, eu sou o Senhor. Sua consciência de ser é o Deus a quem você deve dar o dízimo, e você só pode contribuir desta forma. Portanto, quando você diz a si mesmo que você é alguma coisa, você também está atribuindo esta alegação ou qualidade a Deus. E a sua consciência de ser, que não faz distinção de pessoas, retornará para você esta qualidade ou atributo que você declarou para si mesmo. A consciência de ser não é nada que você possa nomear, pois determinar a Deus como sendo riqueza, grandeza, amor e sabedoria é definir o que não pode ser definido, pois Deus não é nada que possa um dia ser intitulado. O dízimo é necessário e você deve dar o seu dízimo a Deus, mas de agora em diante dê ao único Deus e garanta que você irá dar a Ele a qualidade que você deseja ser como homem, declarando ser grande, rico, amável e sábio. Não especule sobre como você deve expressar essas qualidades e declarações, pois a vida tem meios que você, como homem, não conhece. Seus caminhos só se revelam a quem passam por eles. Mas eu lhes garanto, no dia em que você declarar estas qualidades ao ponto de serem uma convicção, as suas reivindicações serão honradas. Não há nada encoberto que não possa ser revelado.
O que é pedido em segredo será dado abertamente, ou seja, às suas convicções secretas de si mesmo, estas reivindicações secretas que nenhum homem conhece, quando realmente acreditadas, serão reveladas em seu mundo. Pois as suas convicções de si mesmo são como as palavras de Deus dentro de você. Palavras que têm espírito e que não podem retornar vazias à voz, mas que devem cumprir aquilo que elas pronunciam. A videira da vida. Você está agora absorvendo do infinito tudo aquilo que você está consciente de ser neste momento. E nenhuma palavra ou convicção deixará de fluir até você. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não há podeis realizar obra alguma. João 15, versículo 5. A consciência é a videira, e as qualidades que você agora está consciente de ser são como os ramos que você alimenta e mantém vivo. Assim como um ramo não tem vida sem que esteja enraizado na videira, então da mesma forma as coisas não têm vida a não ser que você tenha consciência delas. Se um ramo murcha e morre, se a seiva da videira cessa de fluir em sua direção, então as coisas em seu mundo falecem sem você tirar a atenção delas. Porque sua atenção é como a seiva da vida que as mantém vivas e as sustentam em seu mundo. Para dissolver um problema que agora se apresenta real para você, tudo o que você deve fazer é remover sua atenção deste problema. Apesar de sua aparente realidade, afaste-se dele em consciência. Torne-se indiferente e comece a sentir-se aquilo o que seria a solução deste problema. Narração Cidinho de Assis. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus.